adorar. A paz do Senhor, irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Dá um tchauzinho para alguém perto de você e diga para ele que bom que você veio. Eu ia falar para você dar um sorriso, né? Mas de máscara não tem jeito de ver, né? Não tem como olhar. Que alegria poder estar com os irmãos nessa manhã para compartilhar uma palavra do Senhor. Eu amo os cultos, mas quando eu prego eu amo mais ainda. Eu gosto desse trem, glória a Jesus. O Senhor falou muito ao meu coração, irmãos, muito ao meu coração com essa palavra. Eu gostaria de ministrar, e a minha oração é que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim e fale alguma coisa ao seu coração, amém? Abra comigo em Provérbios, o livro da sabedoria, Provérbios capítulo 9, versículo 1, esse é o texto base a qual nós vamos nos embasar nessa manhã. Que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. Você que nos assiste em casa, nós queremos aqui agradecer por você estar conosco, que o Senhor possa visitar a sua casa, a sua família, e fica o nosso convite para você se inscrever no canal da igreja. Nós precisamos urgente, irmão, você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, porque nós precisamos de chegar pelo menos a 1000 inscritos, para nos ajudar, amém? Para que o YouTube possa impulsionar cada vez mais, e essa mensagem, esses louvores cheguem em mais pessoas, amém ou não? Pergunta para alguém, você pode se inscrever, querido? Fala para ele. Pode ou não pode? Quem já é inscrito aí? Deixa eu ver. Aí, ó, tem uma turma aí que pode se inscrever, hein? Amém? Se inscreva lá no nosso canal, em nome de Jesus. Capítulo 9 e o versículo 1 de Provérbios diz assim, a tradução que eu tenho: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Amém? Hoje eu gostaria de falar sobre os 7 pilares da sabedoria. Amém? Quero falar sobre as 7 colunas ou 7 pilares da sabedoria. Queridos, quando nós lemos o Antigo Testamento ou o Primeiro Testamento, e aqui fica a primeira dica para você: nunca diga Velho Testamento, tá bom? Nunca diga velho, porque tudo que é velho é ultrapassado, o que é antigo tem valor, amém ou não? Então, a Bíblia não é velha, ela é antiga, porque ela tem sabedoria, ela tem muito valor, amém ou não? Então, o Antigo Testamento e o Primeiro Testamento, nós encontramos Cristo de várias maneiras. Eu começo a ler a Bíblia, eu começo a me perguntar como que Paulo, como que Pedro, como que João, os apóstolos pregavam quando não tinha o Novo Testamento. Você já parou para pensar? Como que eles pregavam, como que eles faziam para ministrar? Eles ministravam somente sobre a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e sobre os profetas e os cânticos, que são os salmos. E eles tinham que identificar Cristo no Primeiro Testamento, na primeira aliança. E Paulo faz isso de forma maravilhosa. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele diz que havia uma pedra, professor Ricardo, que seguia o povo. E essa pedra, esse altar de sacrifício era Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Cristo era a pedra a qual eles sacrificavam, porque Cristo é a rocha, amém ou não? Em que a minha vida e a sua vida tem que estar embasada. Quem está aí, diga glória a Deus. Nós encontramos lá naquela passagem, quando Moisés tem um cajado na mão e o povo está com muita sede. Aí Deus diz assim: o que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Ele diz: bate na rocha. E quando ele bate na rocha, a rocha dá água, e o povo sacia toda a sua sede. Aí Deus fala com Moisés a segunda vez: Moisés, agora você fala com a rocha, porque ela vai te dar água. Mas o povo injuriou, porque se tem uma coisa que o povo sabe fazer, é injuriar pastor. Ele ficou bravo, e aí ele bateu de novo, e Deus ficou muito triste com ele, porque tipologicamente, a primeira vez que ele estava batendo o cajado na rocha é Cristo crucificado, o madeiro na rocha. Quem está aí? E a segunda vez, Cristo já tinha sido crucificado. É só falar com ele que ele dá água, o Espírito Santo que está aqui nessa manhã.
Você é a igreja, irmão? É só você pedir que o Espírito Santo vai matar sua sede. Dá um glória a Deus aí. Amém ou não? Então, essas tipologias, nós precisamos identificar Cristo. Quem não se lembra, a pastora Fran pregou na quarta-feira sobre Gideão. E ali ela até disse, né? Quando o anjo do Senhor, no capítulo 6, chega, ele se assenta sobre uma pedra e está observando o trabalho de Gideão. Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar as uvas. Mas ele está ali para esconder dos midianitas. E o anjo do Senhor está sentado observando. Talvez você ache que Deus não consegue ver a sua situação. Talvez você pense que ninguém está vendo. A luta está grande. Você está precisando se esconder para ganhar alguma coisa. E Deus está dizendo, fica tranquilo, eu conheço a sua força. Eu conheço o seu trabalho. E os meus olhos, eles te assistem. O anjo do Senhor ali é o anjo. É uma teofania. É Cristo no Antigo Testamento. Quem está aí, diga glória a Deus. E quando você lê Provérbios capítulo 8, você vai encontrar a sabedoria. Eu quero ter o... Olha que coisa linda. Capítulo 8 de Provérbios. Seria interessante você ler tudo, tá? Seria interessante você ler todo o capítulo 8. Mas vamos ler a partir do versículo 22 para você entender o que eu estou dizendo. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então, e antes das suas obras, desde a eternidade eu fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentados. Antes do outeiros eu fui gerada, ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, e eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me com ele em todo o tempo, regozijando-me em seu mundo habitável e enchendo-me do prazer com os filhos dos homens. João, no capítulo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João diz que Cristo estava lá no princípio. E a sabedoria diz: eu estava lá. Quem consegue pegar que Jesus é a sabedoria? Que Cristo é a sabedoria. Amém ou não? Mas eu quero chamar a sua atenção sobre os pilares, sobre os fundamentos desta sabedoria. Para você começar a entender um pouquinho mais, e eu vou te embasar em mais 2 textos para não deixar sombra de dúvida que Cristo é a sabedoria. Apesar de todo esse contexto que eu já te dei, eu acho que era suficiente, mas eu vou te dar mais 2 textos. Vai comigo em Apocalipse capítulo 1, verso 4, e você vai entender como que essa sabedoria, Eric, se manifestou em Cristo. Porque lembrando que Cristo sim é Deus, lembrando que Cristo sim reconciliou todas as coisas, mas ele precisava reconciliar como homem. Em Romanos, se não me falha a memória, capítulo 5, Paulo vai dizer que por um homem entrou o pecado no mundo, e por um homem saiu o pecado do mundo. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, e pelo último Adão, Cristo, saiu o pecado do mundo. Amém ou não? Então Jesus precisava vencer como homem. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 4, diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quantos espíritos, irmãos?
Fala para alguém aí, 7. Alguém arrumava uma água para nós? Se puder, é benção. Valeu, mestre. Quanto espírito, irmão? Agora vai lá em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, você vai entender quais são esses 7 espíritos. Deus abençoe, lindo. Isaías, capítulo 11, verso 1. Quando você achar, você diz amém. Povo bom de Bíblia, rápido, moço. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Diga comigo, o Espírito do Senhor. Diga o Espírito de sabedoria. Diga o Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de fortaleza. O Espírito de conhecimento. E o Espírito de temor do Senhor. Diga, aí está as 7 bases. Os 7 pilares da sabedoria. São as 7 atuações do Espírito de Deus. Amém ou não? Deus tem quantos espíritos, irmãos? Deus tem um espírito. Um espírito. Só que o Espírito Santo se manifesta em 7 atuações. Amém ou não? Amém ou não? Isso precisa ficar claro, irmão. Senão nós estamos criando outra doutrina. É um espírito. Amém ou não? É o Espírito Santo. Fala para alguém, é o Espírito Santo. Mas ele atua em 7 faces. Amém ou não? É o Espírito Santo. Esses 7 espíritos que estão diante de Deus são 7 atuações do Espírito Santo. Amém ou não? Fala para alguém, você entendeu, querido? Pelo amor de Deus, hein? Você vai falar que eu estou criando heresia aqui, não. É um Espírito, amém ou não? Quantos? Quantos? Só os crentes, quantos? Um Espírito. O Espírito Santo de Deus. E a primeira atuação do Espírito que eu gostaria de ressaltar com vocês. Por que a Bíblia diz um rebento nascerá de Jessé? Porque o Cristo tinha que vir da linhagem de Davi. Vai em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Quando Gabriel vem visitar Maria. Eu estou com vontade de dar um glória a Deus aqui, porque eu já sei o texto. Eita glória. Capítulo 1. Quando Gabriel vem visitar. Ele vem falar algo singular, ímpar para Maria. Eu acho interessante que ele vai deixar bem claro. Vamos ler a profecia para você entender? Glória a Deus. Versículo 34. 1 de Lucas, versículo 34. Vamos um pouquinho antes. Versículo 30. Então disse o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus. E este será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor, Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Essa era uma exigência que Isaías já havia profetizado 700 anos antes dessa visita do anjo. Um rebento nascerá de Jessé. Quem foi Jessé? Pai de Davi. Então o Cristo teria que nascer da linhagem real de Davi. Quem está aí, diga glória a Deus. Então o anjo veio falar assim, ó, Deus não quebra princípio, ele veio cumprir a palavra que outra hora disse. Se você pegar as duas genealogias de Jesus, tanto de Mateus quanto de Lucas, as duas dão em Jessé. As duas dão em Davi. As duas. Jesus é da tribo de Judá, tanto por José, o pai adotivo, vamos dizer assim,
e tanto por Maria. Amém ou não? Então, um rebento nascerá de Jessé. Estou explicando o versículo 1 do capítulo 11 de Isaías. Diga comigo, um rebento. Diga um broto. O broto cresceu e se tornou a videira. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Parece que a videira deu muitos frutos porque você está aqui nessa manhã. Oh, aleluia. Um rebento nascerá de Jessé. E estará sobre ele as 7 atuações do Espírito Santo. Plenitude do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, irmãos. Deixa eu já dar um spoiler do final dessa mensagem. Deus, Ele não deu uma porção do Espírito Santo para você. Deus deu o Espírito Santo para você. Não, você não está pegando não. A Bíblia diz assim, pastor Alexandre. Quando Moisés foi questionar o Senhor por causa do peso dos 3 milhões de pessoas aproximadamente ali no deserto. Ele foi falar, Senhor, está difícil, o fardo está pesado, eu não aguento julgar esse povo. Aí Deus falou assim, vou tirar de você, da porção que eu coloquei no teu espírito, e vou passar para 70 homens justos, clemente, compassivo, misericordioso e bom. Ele escolheu 70, e a Bíblia diz que quando tirou essa porção do Espírito que estava sobre Moisés, e foi para os 70, eles profetizaram de manhã até de noite. A porção que estava sobre Moisés, mas sobre você, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Fala para alguém, dá para você entender isso aí ou não? Que Deus não te deu uma sobra, Deus te deu tudo? Ah, para com de graça, irmão. O Espírito Santo está aí. Mas pastor, então por que não acontece tudo isso? Porque quem governa a tua vida é você, não é Ele. Porque quem está no controle da tua vida é você, não é Ele. Não sei se você sabe, Jesus foi o homem que mais orou na Bíblia. Todos os dias ele chegava e disse assim, tá vendo o controle aqui, Espírito Santo? É teu. Pode fazer, pode falar. O que o Senhor mandar eu faço. O que o Senhor me dirigir eu faço. E assim ele era guiado pelo Espírito Santo. Amém ou não? Primeira coisa é o Espírito do Senhor. Diga comigo, o Espírito do Senhor. Quando o Espírito do Senhor vem, quando o Espírito Santo vem, o que acontece? Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Você só foi ungido porque o Espírito Santo veio sobre você. O Espírito Santo veio e ungiu os 120 que estavam no cenáculo. E a partir daquele dia em diante, aquela unção foi tão extraordinária que nós estamos aqui nessa manhã dizendo que Jesus é bom. O Espírito Santo veio sobre nós, na sua plenitude, e Ele nos ungiu. Vai lá no capítulo 61 de Isaías, porque você precisa entender isso. Nós precisamos compreender isso, que quando Deus te escolhe, quando Deus te unge, quando Deus te separa, quando Deus coloca uma unção sobre a sua vida, ela tem um propósito. Nós achamos que Deus nos escolheu porque não tinha ninguém. Não, Deus te escolheu porque você é único. Não, irmão, você não é raro, você é único. Não existe outro igual a você. Tem coisa que você vai fazer que é só você que pode fazer. Se você não quiser, Deus pode capacitar outro, mas era para você fazer. Se você não quiser fazer, é seu direito, mas o sonho e a vontade de Deus é que você se posicione e viva o seu propósito. Quem está aí, diga glória a Deus. Capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar as boas novas aos mansos. Primeira coisa que você precisa entender é que Ele te ungiu para. Ele te ungiu para. Existe um propósito. E quando Deus te chamou, Ele não estava pensando em você, Ele estava pensando em um povo que estava cativo.
Quando Deus chamou ali na terra de Midian Moisés, ele disse: eu ouvi a aflição do meu povo. Ele não disse: eu ouvi a tua oração. Ele disse: eu ouvi a aflição do meu povo e te levantei. Existe um povo chorando, clamando, sofrendo, gemendo. É por isso que Deus vai te levantar nessa manhã. Aí você não dá um glória a Deus, eu dou um tapa aqui na perna e você ri de mim. Diga para alguém: Deus te chamou em resposta à oração de alguém. Você precisa se posicionar, porque não se trata de você, irmão. Você precisa se posicionar, porque existe uma cidade clamando e precisando de Jesus. Quem está aí? Você precisa se levantar, porque existe um povo precisando de um despertamento, e você é a resposta de Deus para alguém. Dá para você crer nisso aí, em nome de Jesus? Creia! Porque você não se levantar é egoísmo. Porque você não se posicionar naquilo que você foi chamado para fazer é egoísmo. Se você não fizer, as pessoas vão reclamar. Se você fizer, vão reclamar. Mas quem vai prestar conta com Deus é você, não são eles. Quem está aí? Você precisa fazer o que você nasceu para fazer, irmão. Custe o que custar, doa quem doer, não importa o que vão falar. Ele te ungiu. Diga para alguém aí: Ele te ungiu. O Espírito do Senhor está sobre você. Quem está aí, diga glória a Deus. Quem recebe essa palavra aí, diga glória a Deus. E nós não nos posicionamos, às vezes, pastor Alexandre, com medo. Com medo das pessoas. Deus te chamou para ministrar o louvor e você não vem, porque tem medo das pessoas. Não, pastor, não é medo das pessoas, não. É assim. Você está com medo do que eles vão pensar. Tolo! Tola! Não tem medo do tribunal de Cristo, mas tem medo dos homens. Não tem medo do tribunal que você vai passar diante do Eterno, mas tem medo dos homens. E é por isso que Apocalipse 22 diz: os tímidos não herdarão o reino do céu. O próximo espírito que eu quero falar é o espírito do temor do Senhor. Nós precisamos clamar por essa manifestação, o espírito do temor do Senhor. É o que está faltando na igreja hoje. Porque as pessoas acham que pode fazer, aqueles que fazem, acham que pode fazer de qualquer jeito. E aqueles que não fazem por medo dos homens. Aí nós podemos pegar o capítulo 10. Deixa eu ver se é Levítico, para não te falar bobeira. Levítico. E aí você vai ver Nadab e Abiú oferecendo fogo estranho. Morreram. Diante do altar, sabe por quê? Porque o altar revela quem eu sou. Eles morreram? Não, já estavam mortos. É por isso que tem pessoa que sobe, parece que o céu está de bronze. Você canta, não acontece nada, você prega até suar, parece que tem unção. A pessoa está quase morrendo, tendo um infarto de tanto que coisa, e parece que tem unção. Sabe por quê? Porque o altar revela quem eu sou. Se eu já estou morto, ele vai revelar. Mas tem pessoas que dão a paz do Senhor e a glória de Deus invade o teu coração, porque o Espírito Santo está com ele. Nós precisamos ter o espírito do temor do Senhor. Nós precisamos clamar por essa manifestação do Espírito Santo. Pastor, é Velho Testamento, vamos para o Novo. Lembra de Ananias e Safira? Vamos para o Novo, já que você gosta de Novo Testamento, você gosta de Bíblia. Vamos lá. O que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram. Agora abre comigo Apocalipse capítulo 2, que essa eu quero que você leia. Apocalipse 2. Hoje você vai sair daqui sabendo quem que você tem que ter medo. Se é para temer alguém, é para temer a Deus, irmão. Não tema o diabo, não tema os homens, tema o Senhor dos exércitos. Apocalipse capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 18 para te contextualizar.
E ao anjo da igreja de Tiatira escreve isso, diz: o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como latão reluzente, aquele que vê tudo, e os seus pés indica santidade. Aquele que vê tudo, os olhos como chama de fogo, e os pés mais santo que a santidade. Eu conheço as tuas obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência, e as tuas últimas obras são maiores do que a primeira. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Isso aqui é o Filho de Deus falando. Está achando que você vai pintar e bordar na minha igreja de qualquer jeito? Sem eu fazer nada? É isso que ele está dizendo. Você está achando que eu não conheço a intenção do teu coração quando você faz alguma coisa para mim? Se arrepende não para você ver. Se arrepende não para você ver. Porque o primeiro tribunal é o de Cristo e é para a igreja. Pastor, mas Paulo diz que não há condenação. Mas meu amigo, lê capítulo 12 de Hebreus. Que Deus açoita, Deus não bate, Deus açoita qualquer que tem por filho. Vamos pensar um pouquinho, irmão, só pensa um pouquinho. Você crê que Deus é justo? Não, quem crê que Deus é justo aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Diga amém. Então você acha que Deus não vai retribuir segundo as suas obras? Você acha que tem alguém sofrendo, querendo fazer algo com o coração para Deus, e ele não faz porque é boicotado, e você que faz de qualquer jeito, você acha que Deus não vai pesar a mão? Diga para alguém: o espírito do temor do Senhor. Nós precisamos clamar por isso. Diga comigo: Deus é santo. Deus é santo. Irmão, se esse atributo de Deus não fosse algo diferente, que se sobressaísse, os anjos, os serafins não clamariam uns aos outros dizendo santo. O Senhor te ungiu para uma obra. O Senhor te ungiu para fazer algo, mas este algo exige algo a mais de você. Toda aliança exige algo. Quem aqui casou? Deixa eu ver. Você não disse sim para ela todos os dias, naquele altar. Você disse não todos os dias para as outras. Você entendeu o que essa aliança representa? Não é só um sim um dia, é um não para o resto da vida para as outras. Toda aliança gera relação de pró e contra. Quem aqui trabalha carteira assinada? Deixa eu ver. Levanta a mão lá em cima, irmão. Você tem hora para chegar, filho? Tem hora para sair? Tem? Tem que respeitar, né? Porque senão não paga o salário certo lá, né? Vem menos, né? Está entendendo que toda aliança exige condições? Quem está aí? Você acha que Cristo é diferente? Você ama a Bíblia? Você ama a Deus? Aceita o que Ele disse. Aceita o jeito que Ele disse e a forma que Ele disse. Se não quiser, Ele não te obriga. Mas se você se propõe a fazer, respeite a palavra de Deus e respeite a sua noiva. O Espírito do Senhor, do temor do Senhor, precisa ser clamado por nós nessa hora, nesse tempo. Até Deus dá um baque muito forte em alguém, para parar a palhaçada que existe no meio hoje, evangélico. Não estou falando na nossa igreja, estou falando na igreja do Brasil e no mundo. As pessoas acham que a graça exige menos, a graça exige muito mais. Muito mais.
Já falei isso algumas vezes aqui. Se aqueles que não têm o Espírito Santo não fazem, você que tem o Espírito Santo não pode nem pensar em fazer. Porque o nosso Deus, Ele não julga somente os nossos atos. O nosso Deus, o nível de relacionamento é mais profundo. Então Ele vai julgar até a intenção do coração. Quem está aí? Não é só fazer o que precisa ser feito. É fazer o que precisa ser feito com o coração correto. Essa semana a gente estava discutindo aqui na mesa do Sinédrio. Sobre galardão. O pastor Alexandre disse, tudo que eu faço para Deus, Deus dá galardão. Eu falei para ele assim, não é, né? Ele disse, por quê? Explica a sua tese. Eu falei, mestre, eu preciso fazer para Deus o que Ele me chamou para fazer. Deixa eu te dar um exemplo. Eu chego para o pastor Jefferson e digo, pastor Jefferson, está aqui o apartamento na Fiusa. Comprei para o senhor. Eu fui lá, olha aí, mestre, aí ó. Eles não deram glória porque não era com eles, entendeu? Vou falar de novo. Dei um apartamento na Fiusa para o pastor Jefferson. Eu quero ter essa condição, Jesus, me dá essa condição. Aí eu chego para ele, pastor, olha que coisa linda, ó. Vai vir com uma Porsche na garagem. Checaralabaçu, até arrepiei, irmão. Recebe aí, mestre. Agora só falta o senhor me transferir 10 milhões para minha conta. O que ele vai falar para mim? Oxe, te pedi nada, te pedi? Toma de volta isso aí, moço. Não, mas como assim, pastor? Está aqui, ó. Eu vendi tudo que tinha, trabalhei uma vida toda e está aqui nas suas mãos. Aí ele vai falar para você assim, meu querido, eu queria que você tivesse sido fiel a mim com o seu coração, não ter feito todo esse trabalho. Dê para Deus o que Ele quer receber, irmão. Faça obras de justiça, você vai receber seu galardão sim. Mas faça especialmente aquilo que Ele te chamou para fazer. Uma das maiores crises que eu tive foi sair do louvor. Não sei se você sabe. Mas Deus me chamou para eu pregar a palavra de Deus. Vou falar isso aqui não é para me vangloriar não. Mas hoje, às 5h40 eu estava de pé. Às 6 horas eu já estava aqui, orando, meditando nessa palavra. Se eu estivesse no louvor, eu tinha que estar aqui às 8 da manhã, eu não podia estar lá. Quem está aí? Quem está aí? Faça o que Deus te chamou para fazer. Eu amo ministrar o louvor, mas eu amo mais fazer aquilo que eu fui chamado a fazer. Quem está aí, diga glória a Deus. Eu não faço porque preciso que fazer, eu faço porque eu fui vocacionado, eu fui ungido, eu fui separado para fazer aquilo. E você precisa entender que aquilo que você foi chamado a fazer, existem obrigações que aquilo te requer. Existe sacrifício para aquilo. Só que o fardo é de Jesus, é leve. É suave. Eu amo fazer, não me pesa. Se eu tivesse que acordar às 3, eu acordava. Se eu tivesse que passar a noite, eu passava. Porque eu amo Jesus e amo a sua palavra. Quem está aí? Se está pesado, irmão, talvez o fardo é seu, não é dele. Talvez o fardo é da religião, não é dele. Faça o que Ele te chamou para fazer. Sabe por quê? Porque você vai prosperar e a obra de Deus vai prosperar com você. Quem está aí? Diga para alguém, o Espírito do Senhor te ungiu. Mas junto com esse Espírito, diga, clame pelo Espírito do temor. Vai lá em Lucas capítulo 4. Jesus acaba de sair do Jordão, meu pastor. Jesus vai sair do Jordão. Naquele momento o Espírito Santo de Deus desce como uma pomba, repousa sobre ele, uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, o meu prazer está no meu filho, eu o amo. Jesus sai daquele momento, cheio do Espírito Santo, e aí Deus vai inaugurar o ministério de Jesus com uma festa apoteótica, sim ou não? Deus preparou, assim que ele saiu lá daquele lugar, Deus preparou uma festa para ele, com os 12 apóstolos, né? Estava todo mundo lá, foi isso que aconteceu, irmão? O que está escrito aí o versículo 1?
Olha como Deus vai inaugurar o ministério de Jesus depois que ele foi batizado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Não é porque o Espírito te ungiu, não é porque você faz o que tem que fazer com o coração correto, que você não vai passar pelo que tem que passar. Só tem uma coisa: esse deserto, do primeiro dia ao último dia, Ele está com você. Nós estamos na campanha, profetizando em meio ao deserto, é isso? Jesus é o único, vamos dizer assim, personagem segundo a teologia, né? Que faz um jejum desse tamanho. Primeiro, Moisés, 40 dias e 40 noites. Segundo, Elias, 40 dias e 40 noites. E o único depois deles, no Novo Testamento, o único é Cristo. 40 dias e 40 noites. E Lucas vai dizer que ele foi tentado 40 dias e 40 noites. A gente acha que a tentação veio só no final, porque tem um texto que diz que no final dos 40 dias ele foi tentado. Mas Lucas é específico e diz, ele foi tentado os 40 dias. E como a tentação era no corpo, ele estava com fome, o diabo vem e o tenta no corpo. A luta agora é no corpo. Eu ainda estou falando sobre o espírito do temor do Senhor. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se o diabo tivesse pão para te dar, ele te oferecia pão. Dá para você entender que tudo que ele tem para te oferecer é pedra? Que na sua boca pode ter gosto de pão, mas o peso vai ser de pedra? Mas se você tiver o espírito do temor do Senhor, você vai dizer, está escrito, porque eu conheço, eu sou diligente em meditar na sua palavra, eu sou cuidadoso, eu tenho o cuidado de analisar o que está escrito. Em Deuteronômio capítulo 8, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu o temo, Satanás. Eu não temo você, Satanás, eu temo o meu Senhor, o meu Pai, eu o temo. E por mais que o que você me ofereça hoje parece gostoso, eu sei que o peso será de pedra. Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer, qual de vós, sendo pai, o seu filho lhe pede pão, você lhe dará pedra? Se você tivesse pão para me dar, Satanás, você me daria pão. Você me oferece pedra porque é só isso que você tem. Mas o pão vivo que desceu do céu sou eu, o Senhor Jesus. Está pegando ou não? O espírito do temor do Senhor vai te manter firme no dia da tentação. O espírito do Senhor, do temor do Senhor vai te dar clareza que o que Satanás está te oferecendo é laço. O espírito do temor do Senhor vai guardar os seus pés de cair na cilada dos laços do passarinheiro. Ele vai te guardar da peste perniciosa. Ele vai te cobrir com as suas asas e você estará seguro. Eu gostaria de falar sobre o espírito de fortaleza. Eu nem sei que hora que eu tenho, que é agora. Eu acho que não vai dar para pregar sobre o 7. Mas a gente fala outro dia. Eu preciso pregar sobre o espírito de fortaleza. Coloca aí no telão. Pode colocar aqui no telão para a gente, por favor. Salmo 46. Quando você tem o espírito do temor do Senhor, esse temor, olha para mim, ele não é um medo que te paralisa. Ele é um medo santo que te impulsiona a fazer o que você foi chamado a fazer.
esse temor, assim como a pastora Valéria, leu aqui, ele não pode te atemorizar a ponto de você enterrar os seus talentos. Mas ele tem que te impulsionar a fazer. É interessante que o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 3 multiplicou, mas o que tinha 1 não multiplicou. Porque quanto mais você tem, mais você faz. E a percepção do que eu faço, quando a percepção do que eu faço é irrelevante, quando eu acho que o que eu estou fazendo não vai mudar a vida de ninguém, então a tendência que eu tenho é parar de fazer. Mas o Espírito Santo está aqui nessa manhã te dizendo: faça. Tem alguém esperando você fazer. Faça. Parece pequeno, mas alguém precisa do que você está fazendo. Faça. Deus não é Deus somente do macro, Deus é também do micro. Senão Ele não fazia essas células tão pequenininhas, esses fungos tão pequenos. Cada coisa tem o seu papel fundamental. O problema é quando você quer ser o que não foi chamado a fazer. Eu acho tão bonito o pastor Anderson tocando violão. Aí eu não quero somente tocar igual o pastor Anderson, eu quero ser o pastor Anderson. Quem está aí? Você inveja. Inveja não é quando eu quero ser parecido com alguém, ou alguém me inspira, é quando eu quero ser essa pessoa. E Deus não te chamou para ser um eco, Deus te chamou para ser uma voz. Deus te chamou para você fazer o que você precisa fazer. É normal você começar com alguém te inspirando, mas entenda, você tem a sua identidade, você precisa fluir nela. Quem está aí? O espírito de fortaleza, ele vem acompanhado com a revelação do Espírito do Senhor. Ele vem acompanhado com a revelação do Espírito do temor do Senhor. Porque aquele que te guarda, Ele é o teu refúgio e a sua fortaleza. Ele é o teu socorro presente na hora da angústia. Se eu fosse você, eu estava com as 2 mãos levantadas dizendo glória a Deus. Eu vou profetizar esse salmo na sua vida. Levanta as 2 mãos para o céu aí, irmão. Você tem coragem? Eu quero profetizar esse salmo na sua vida. Deus é teu refúgio, tua fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio da sua igreja, não será abalada. Deus ajudará. Ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem aplaude e glorifica o nome de Jesus. Fala para alguém, descanse em Deus. É Ele que te guarda. O coronavírus não pode te pegar porque o Senhor guarda a sua casa. E se Ele te pegar, se o coronavírus te pegar, o Senhor te livra da morte. E se Ele não te livrar da morte, melhor ainda, porque você vai estar para sempre com o Senhor. Irmão, para nós precisamos viver essa palavra. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque eu estarei com o Senhor para sempre. Essa certeza, é Ele que te guarda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu não temerei. Diga para alguém: Ele é a sua fortaleza. Não sei se você sabe, Jesus sempre se refugiou neste lugar, irmão. É por isso que Ele não temia ninguém.
Ele chegava para os discípulos e dizia: vamos lá para Jerusalém, para o Senhor, eles vão te matar. Filho, ninguém tem o poder de me matar. Ninguém toma minha vida, sou eu que a dou. Ninguém matou Jesus, irmão. Não foi o Herodes, não foi a perseguição. Quem matou Jesus foi o amor que ele tinha por você. Foi isso que matou ele. Foi o amor incontrolável que ele tinha por nós. Isso matou Jesus. Diga para alguém: espírito de fortaleza. Vocês estão querendo que para já, né? Vamos parar? Eu vou falar só de mais um ponto, onde dá para a gente contextualizar aqui a sabedoria. Era tão nítido esse espírito de sabedoria, de conhecimento em Jesus. Eu vou resumir aqui: o espírito de entendimento, o espírito de conselho e o espírito de fortaleza. E o espírito de entendimento, conselho e de conhecimento que estava sobre Cristo. Com 12 anos de idade, eu estava falando com o pastor Jefferson agora de manhã. Quando eles subiram para Jerusalém, como era o costume, Maria e José perderam Jesus. Achou que Jesus já tinha ido na frente com os parentes e foram embora. Mas Jesus estava e ficou 3 dias ali no templo. Curioso, pastor, eu estava estudando esses dias sobre bar mitzvah, que é a transição quando está saindo, a pessoa está passando de criança para adolescência. E ali é a maturidade, é feita uma transição, uma cerimônia para passar para a adolescência. A mulher com 12 anos e com 13 anos, o homem. E Jesus, e ele, assim, a criança passa um ano estudando, porque ele vai ter que fazer uma apresentação na sinagoga. E ele vai ter que recitar a Torá, ele vai ter que fazer uma paraxá. Até hoje isso é feito. Quem gosta da cultura. E eu entendo que Jesus estava se preparando para o seu bar mitzvah. E ali ele começa já a questionar os principais da sinagoga a respeito das coisas de Deus. Olha esse texto, que coisa mais linda. Vai comigo. Lucas capítulo 2, versículo 47. Olha esse texto, que interessantíssimo. E todos os ouviam, admirados da sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procuramos. E ele disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. Jesus se sujeitava a seu pai e a sua mãe. E a sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. Olha que interessante. Deus, ele é um Deus que honra os seus princípios. Jesus precisou passar pelo processo da vida. Por mais que ele é a própria sabedoria, ele precisou estudar a Torá, estar sujeito ao Espírito Santo. Ele precisou crescer em graça e sabedoria. Por que Jesus some do mapa? Você nunca mais vai ouvir falar de Jesus depois desse texto. Só com 30 anos, quando foi batizado. Existe uma lacuna aí de 24 anos aproximadamente, que a gente não sabe o que aconteceu na vida de Jesus.
A Bíblia narra o nascimento de Jesus, narra essa passagem depois quando ele se apresenta no Jordão. Quem está aí, diga amém. Qual que é a grande mensagem desse tópico, meu pastor? A grande mensagem desse tópico é: faça o que você tem que fazer, mas não se preocupe com o tempo. Não se preocupe com o resultado do que você está fazendo. Não se preocupe com as críticas, mas também não se iluda com os elogios. Trabalhe duro. Eu entendo que Jesus, ele trabalhou e trabalhou muito para chegar no nível que ele chegou. Por mais que o Espírito estava sobre ele, entenda uma coisa: se você vai pregar, o Espírito Santo, ele não vai te revelar o texto. A Bíblia diz que ele vos fará lembrar de todas as minhas palavras. O que você está dizendo, pastor? Irmão, se você não lê a Bíblia, não tem como pregar. Ei, adorador, você quer compor? Lê a Bíblia, filho. Você vai ver o que vai fluir de dentro de você. Por que nós temos tantos textos ou tantas músicas hoje que só falam de si mesmo? Eu quero conhecer, eu quero fazer, eu quero... Por que não diz o que ele é, como que faz, como que ele age, como que ele é santo? Porque nós precisamos pautar nossas letras na Bíblia, na palavra de Deus, e a inspiração vai fluir, amém ou não? Cristo, ele cresceu em graça. Respeite o tempo. Respeite o tempo que você está passando, passe por ele. Eu estava até sorrindo com o pastor nessa manhã, que teve, como é que é o pastor Laércio, né, pastor? Ele veio aqui pregando para os pastores e líderes e disse assim: o Jefferson me disse para eu ir dar oportunidade aí para quem está começando, mas eu não tenho essa paciência não. Ele deixa o pessoal fazer, ele deixa o povo pregar, o povo dá um monte de rato aí. Eu falei, tá explicado porque ele põe eu para pregar então. Aí de vez em quando chama lá no gabinete do Nel, faz isso, faz aquilo, vai assim, ó, isso aqui não é legal. E a gente cresce, a gente vai amadurecendo. É bom a gente ter líderes, pessoas que podem nos dizer a verdade. Mas nós precisamos ter um coração ensinável, irmão. Se você não tiver um coração ensinável, quando você acha que você já sabe todas as coisas, a Bíblia diz para você ouvir tudo e reter o que é bom. Se analise, respeite o tempo, porque você vai crescer, e a hora que você crescer, a obra de Deus será completa. Amém ou não? Eu queria que você ficasse assim de pé para você pensar que está acabando. Nesse último ponto, você pode ir em João capítulo 8 para a gente? Coloca aqui no telão para você não precisar abrir. João capítulo 8 vai falar da mulher pega no ato de adultério. Ali fica muito claro o espírito de entendimento, de conselho, de conhecimento de Jesus. Porque Jesus tinha um conhecimento dos corações. Jesus sabia que a intenção dos fariseus, quando questionou sobre aquela mulher, não era justificar ou condenar aquela mulher. Mas, Breno, a intenção deles era expor Jesus. A pergunta é capciosa: mestre, a lei de Moisés diz para a gente apedrejar essa mulher porque ela foi pega em ato de adultério. Não é isso que a lei diz. A lei diz para apedrejar os dois. A primeira pergunta é: cadê a mulher? Cadê o homem? Se foi pega no ato, ele estava junto. Se foi pego no ato, o homem estava junto. Cadê o homem na história? Por que só trouxeram a mulher? Porque o julgamento humano é falho. A gente julga segundo a nossa conveniência. Você julga segundo a conveniência do seu coração. Trouxeram a mulher pega no ato, mas cadê o homem? A gente julga a aparência. Todo mundo quer as suas vitórias, ninguém quer as suas guerras. Todo mundo quer ouvir uma linda palavra, poucos querem acordar às 5 da manhã.
Muitos querem se admirar pelo teu resultado, poucos querem pagar o preço que você paga. Mas pague o preço, porque o galardão vai vir da glória. Quem está aí? Pegaram a mulher no ato. Só que condenar a parte mais fraca é fácil, Júnior. Jesus escreve na terra, desce, começa a escrever na terra. E a Bíblia diz, meu pastor, que eles insistiram. Existe um tribunal, irmãos, que nós passamos por ele todos os dias. Um tribunal chamado Tribunal da Consciência. Jesus falou, eu vou ter que dar uma apertada. No que eles queriam pegar Jesus, Júnior? Jesus pregava o amor. Jesus pregava o perdão dos pecados. Jesus pregava a graça de Deus e o reino de Deus. Então se Jesus dissesse apedreja, Jesus estava indo contra a sua própria mensagem. Então a sua mensagem é mentirosa. Mas se Jesus dissesse não apedreja, porque melhor é a justiça, o amor, melhor do que a justiça é o amor. Se Jesus dissesse qualquer coisa contra a Torá, blasfêmia, você pode ser apedrejado porque você está indo contra a Torá sagrada, a palavra de Deus. Quem está aí? Então Jesus tem que responder no meio. Jesus disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a apedrejar. Se isso não é sabedoria, inteligência, eu não sei o que é. Jesus volta e escreve de novo na terra. Você foi feito do que mesmo, irmão? Foi pó da terra, né? Jesus está dizendo, só eu posso escrever a sua história. E ainda que os homens tentem fazer algo contra você, eu posso tornar a escrever e mudar a sua história de novo. Eu encerro com esse texto. Pode já entrar no louvor lá. Na 1 de Coríntios capítulo 2, por favor. Esse eu gostaria que colocasse aqui na tela. 1 de Coríntios 2. Eu vou ler na minha. Porque esse texto ele é capcioso. Aliás, esse tema é capcioso. Os 7 pilares da sabedoria, talvez pode me levar e a te levar a pensar, vou ver essa mensagem e eu vou aprender os pilares da sabedoria e eu vou ser rico, eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado, eu vou ter sabedoria. Mas Paulo, nessa primeira carta aos Coríntios, nesse texto a qual eu vou ler, ele deixa bem claro qual é a sabedoria que você precisa buscar. Em qual sabedoria você precisa se fundar? Olha o versículo 4. E as minhas palavras e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito Santo e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Lembra da sabedoria que foi feita lá atrás? A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aí? Quem ama a Deus aí, diga glória a Deus. E aqui vem mais forte. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Porque
qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele estás? Assim também sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode compreendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne tudo bem, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem os 7 pilares da sabedoria. Amém ou não? Nós precisamos ser ativados nesses 7 pilares. Você precisa clamar por isso. Você precisa clamar pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito de temor do Senhor, pelo Espírito de fortaleza, pelo Espírito de sabedoria, pelo Espírito de conhecimento. Você precisa clamar pelo Espírito de conselho, pelo Espírito de entendimento. E quando você clamar, o Espírito Santo vai ativar dentro de você. Irmãos, a gente vai aconselhar alguém chega pra gente, faz alguma pergunta que você fala assim: Jesus amado, e agora? Do nada, o Espírito Santo coloca as palavras no seu coração, você instrui. Você fala: por que você não falou isso pra mim, que eu já tinha aplicado na minha vida? Quem está aí? Feche seus olhos agora. Eu queria que você orasse a Ele nessa manhã, e você clamasse a Ele. A atmosfera já mudou, Seu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Talvez você tenha se sentido inseguro. Teu Espírito. Talvez você tenha tido medo mais das coisas desse mundo do que do Senhor. E Deus está te dizendo: clame pelo meu Espírito Santo. Clame por mim. Clame pela minha atuação. E a minha fortaleza vai invadir o seu coração. A minha alegria vai invadir o seu coração. Ele está aqui nessa manhã para te ajudar. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar seu amor e nos envolve. Ele está aqui nessa manhã. Clame por Ele onde você está. Seja impactado pelo poder do Espírito Santo. Nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. Sinta esse amor sobre você nessa manhã. Sinta essa graça sobre você nessa manhã. Ele está te levantando nessa manhã. Ele está te posicionando no reino nessa manhã, te dando autoridade nesta manhã. Sinta o toque do Espírito Santo. Tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos agora. Tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos e diga: Senhor, eu estou aqui pelo sangue de Jesus. Eu me levanto nessa manhã. Eu me posiciono nessa manhã. Receba de novo.
Receba o toque do Espírito Santo de Deus. Seu Espírito está aqui. Oh, 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 oh. As evidências surgirão. Que venha sobre você o Espírito do Senhor. Teu Espírito Que venha sobre você o Espírito de fortaleza. Que venha a sabedoria sobre você. Transbordar o seu amor e nos envolve. Oh, oh, oh. A ti me achegarei. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Ele te levanta. Ele te toca. Lua nesse lugar, Transbordar o seu amor e nos envolve. A ti me achegarei, a encontrar teu amor e nos envolve. Eu quero viver algo novo nesse tempo. Levante a sua mão ao céu e diga: Senhor, eu quero viver algo novo nesse tempo. Diga: Senhor, eu quero viver um novo tempo no Teu Espírito. Ainda que eu esteja no deserto, o Senhor prometeu que estaria conosco. O Senhor prometeu. Eu quero viver. Algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver Algo novo. Nós profetizamos isso sobre a sua vida. Faz meu coração arder De novo, todo medo. Nós profetizamos isso. Que esse ano seja um ano diferente. Que o Espírito Santo mude você, mude o seu caráter, mude a sua vida. E essas novas atitudes façam você viver um novo tempo, um novo tempo. Faz meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver Algo novo. Vem me visitar. Oh! Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem. Levanta a sua mão e clame, e clame. Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, Espírito vem, oh, e eu quero viver, eu quero viver. Nós profetizamos sobre a sua casa, sobre a sua família. Faz meu coração fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
mão ao céu, as duas mãos, por favor. Levanta a sua mão e diga: oh! Vamos clamar pelo Espírito Santo. Clame pelo Espírito Santo. Oh! Santo Espírito! Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Diga: incendeia minha vida, Senhor. Incendeia minha casa, Jesus. Eu preciso viver um novo tempo. Santo Espírito, Santo Espírito, incendeia, incendeia. Vem, vem, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo. Desce, desce nessa manhã. Batiza com teu fogo, Deus. Oh, Santo Espírito. Santo Espírito, desce como fogo, Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. E eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim